A paz do Senhor a todos que têm nos acompanhado aí no canal Sidney Dias. Para mim é uma alegria estar com você nesse momento. E a partir desse momento a gente vai estar aqui num bate-papo aqui com assunto bíblico aqui. E o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida a partir do assunto que vamos tratar aqui. Então está comigo aqui nessa oportunidade algumas pessoas convidadas pela gente e acreditamos que vai ser bênção de Deus. Vamos estar falando de um assunto aqui sobre santificação, os efeitos dela na vida cristã, como ela opera. Eles estarão dando aqui os seus esclarecimentos, os seus pontos, e eu acredito que você vai ser muito edificado com tudo aquilo que vamos tratar aqui, ok? Eu gostaria de apresentar o nosso amigo que está aqui pela primeira vez, meu amigo presbítero irmão André, que é um ensinador da palavra de Deus, uma pessoa que Deus tem usado muito, e foi convidado pela gente para estar aqui também participando deste grande momento de edificação cristã para a sua vida. Está conosco também Gabriel, que é um professor de escola bíblica, estudioso da palavra de Deus, e também conosco o diácono irmão Johnny, que também é um pregador da palavra de Deus. Deus tem usado ele aí em várias cidades, em lugares que ele tem ido, tem servido de instrumento de Deus para a vida das pessoas, e a partir de agora a gente vai estar tratando desse assunto aqui. André, fica à vontade para cumprimentar os nossos irmãos aí que sempre estão nos acompanhando nos vídeos aí no canal. Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês, irmão Sidney, Gabriel, Johnny. A gente tem como base o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí fala de uma santificação integral, né? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Sempre um processo que se inicia lá dentro, de dentro para fora. Processo contínuo, podemos dizer assim. Tá. E aí, irmão Gabriel? Amém. Glória a Deus, com meus irmãos também com a paz do Senhor, bom estar aqui, né, nesta noite, e falando desse texto tão precioso, ao qual Paulo vai escrever à igreja lá. E nós vamos ver aqui falando sobre o Deus de paz vos santifique em tudo. Como é necessário o crente viver uma vida santificada, uma vida separada, né? Uma vida separada é algo muito importante na vida do cristão, porque nós fomos chamados para ser separados do mundo, não nos contaminar com o mundo. Né? Daniel se separou junto com aqueles rapazes, né? E obtiveram bons resultados, e Deus estava com eles. Irmão Johnny? Isso aí. Cumprimento a todos com a paz de Cristo, a meus companheiros André, Sidney Dias, meu companheiro Gabriel. Deus abençoe a todos. A santificação, a necessidade da santificação na vida do cristão. Cristão separado do mundo, cristão que está olhando para Cristo, que tem uma vida totalmente santa, a qual não se distrai com transgressões, não se distrai com coisas passageiras, a qual sabe do seu propósito e do potencial e daquilo que Deus tem instituído para ele, para a sua vida, para o seu ministério, e para o projeto que Deus tem. A santificação é de suma importância, pois só os santos verão a Cristo no último dia. É isso, meu querido Sidney Dias? Isso mesmo. E eu acho interessante aqui para o pessoal que está aqui nesse bate-papo aqui, bem agradável, que o apóstolo Paulo ele é bem categórico aqui, né? Ele menciona aqui que o mesmo Deus de paz. Então eu acredito que a santificação, irmão André, embora às vezes na vida cristã ela confronta algumas regalias que podemos dizer assim, que a gente tinha, e a gente fica pensando assim, poxa, mas agora o processo de santificação vai roubar a minha paz, vai tirar algumas coisas, alguns prazeres que eu tinha. Porém o texto bíblico é totalmente oposto, dizendo que o mesmo Deus de paz. Então eu penso, queridos que estão aqui comigo aqui nesse bate-papo, nessa conversa, que um dos benefícios da santificação, irmão Gabriel, irmão Johnny, para o cristão é esse processo de gerar no indivíduo uma paz. Uma paz que provavelmente
ele às vezes não conhece, mas acredito que o processo da santificação tem de gerar. Isso me chamou muita atenção. E o legal e interessante é que a santificação não parte de mim mesmo. Não é eu, André, que quero me santificar. É o próprio Deus que olha para mim e começa a gerar em mim um processo de santificação. Eu aceito a Jesus e aí eu sou santo, sou santificado. Sou regenerado. Sou redimido. Agora, o processo de santificação, o próprio Deus vai gerando em mim, vai trabalhando em mim, de dentro para fora. É algo maravilhoso, meu Deus. E a santificação não é algo que nos prende, não é algo que nós estamos presos, não podemos participar de certas coisas, ou de certas rodas, ou de certas programações. Não é algo que nos prende, é algo que nos traz a satisfação de estarmos com Cristo, porque não podemos estar com Cristo de qualquer forma, ou de qualquer maneira. Nós precisamos nos separar para estarmos com Cristo. Então não é algo que nos prende, é algo que nos liberta. Seria isso? Muito interessante, isso mesmo. Ela então não isola o indivíduo. Não isola o indivíduo, ela liberta. No caso aqui, irmão Gabriel, ela prepara o indivíduo para viver em várias esferas como um bom representante de Cristo. Muito interessante, irmão Gabriel. Tendo paz, né? Como disse. Tendo paz. Coisa que a pessoa que vive debaixo do jugo do pecado não tem, é paz. A pessoa que vive debaixo do jugo do pecado, ela tem ausência de paz. Ela está presa em algo a qual somente Jesus pode libertar a vida dela, né? E a gente vai ler ali que Daniel assentou no seu coração. Então é algo que eu preciso tomar uma posição também, né? Uma coisa nós não podemos fazer é terceirizar aquilo que Deus colocou para nós fazermos, né? Isso não vai ser o irmão André, não vai ser o irmão Johnny, não vai ser o irmão Cid, que vai se santificar por mim, mas é eu mesmo, irmão André. Não, é isso mesmo. E é muito interessante isso. Santificação vem para libertar, não para aprisionar. Para quebrar as amarras. Então, esse processo de santificação que às vezes a gente vê num segmento de fé, o que os irmãos podem transmitir às pessoas que estão acompanhando? Essa santificação que isola o indivíduo, que às vezes torna o indivíduo um ermitão, que quer fazer ele viver isolado, que ele quer se afastar de tudo. Isso é uma santificação bíblica saudável? Isso vai gerar, irmão André, algum benefício? Talvez é um jovem que está nos ouvindo aí, não. irmão em Cristo Jesus. E é até interessante tocar nesse assunto, porque remete lá para Mateus capítulo 11, versículos 27. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus estava falando desse jugo mesmo, esse jugo da religiosidade, que não santifica ninguém, não transforma a vida de ninguém, não liberta ninguém, não dá paz para ninguém. Dá peso, dá jugo, dá sobrecarga. E Jesus vem para quebrar tudo isso. Mais oprime do que liberta, podemos usar uma palavra desse tipo. Interessante, muito interessante. E o processo aqui é que também Paulo diz que vos santifique em tudo. Então não existe, aqui nós podemos dizer, aquela santificação parcial. Tipo, eu estou no culto, eu vou a uma igreja, eu sirvo a Deus em um segmento religioso, de fé, eu não sei qual você pertence, qual comunidade de fé, qual igreja você pertence, mas você se prepara para ir para o culto, talvez a sua igreja tenha no domingo, no sábado, enfim, cada igreja tem a sua programação, podemos assim dizer. Então, naquele momento, o indivíduo postula ou propõe em seu coração, agora eu estou tirando um tempo para me santificar para Deus, porque vou ao culto participar de um período ali de 2 horas, em comunhão com os irmãos. Não que isso não seja importante e que não é um efeito de uma pessoa que está se santificando para Deus. Mas a santificação, o que o apóstolo Paulo aqui bem mencionou, ela diz, santifique em tudo. Isso quer dizer que há todo um envolvimento, irmão Johnny, na vida desses indivíduos, a qual Deus chama para esse processo de santificação. Justamente, a santificação não é algo perplexo, é algo que vai acontecer naturalmente na vida de alguém que anda com Cristo. Então alguém não vai ser totalmente santificado do dia para a noite. Não, são marcas que irão sendo ocasionadas ao decorrer do tempo de um cristão que anda com Jesus. Porque o Espírito Santo trata de nos santificar, ele trata de acusar aquilo que não agrada e está em nós. Então, essa santificação vai ocorrendo naturalmente na vida de alguém que está andando e caminhando com Cristo. Interessante, muito interessante, irmão Gabriel, esse assunto.
E nós olhamos tudo que foi falado aqui pelo irmão André, pelo irmão Johnny, pelo Cid, é que tudo isso, o processo todo de santificação, nos levará a algo. Estar preparado para a vinda do Senhor. Né? Então, somente uma pessoa que vive uma vida santificada poderá adentrar o céu. Uma pessoa que vive uma vida de impiedade, de iniquidade, fora da santificação, daquilo que a Bíblia nos mostra, o que é ser santo, o que é viver uma vida santa, não chegará ao céu se não viver uma vida assim. Então, tudo isso nos leva a uma eternidade. A santificação nos levará a uma eternidade com Deus. Ao contrário, viveremos uma eternidade totalmente sem Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é o que a Bíblia nos fala de forma bem clara. E aqui o apóstolo Paulo, além de dizer em tudo, irmão André, ele fala que seja no vosso espírito, alma e corpo. Quer dizer que o homem, o desejo de Deus é santificar o homem de forma plena. Isso é muito interessante. É que a gente tende a pensar num cotidiano que eu aceitei a Cristo, eu tenho que viver uma vida santa e começo de fora para dentro. Mas o processo que transforma nunca é assim. É de dentro para fora. É espírito, alma e corpo. O Espírito Santo começa a trabalhar lá no meu espírito. Vai gerando transformação na minha mente. Vai trabalhando na minha alma. E isso resulta no meu corpo. No meu modo de me vestir, no meu modo de falar, no meu modo de me relacionar com as pessoas. Aí eu evidencio a santificação. Então, o que você está dizendo às pessoas que estão nos acompanhando, que a santificação ela pode ser visível na vida de pessoas que andam com Deus. Porque isso a gente vê muito hoje em dia, irmão Johnny, irmão Gabriel, as pessoas dizendo assim, Deus só quer o meu coração, não importa o que eu faço com a estrutura, né? Com o santuário, com o templo, que é o corpo humano, né? O invólucro da alma, do espírito. Pouco Deus está importando com isso. O que Deus quer é o meu coração, é a minha mente, é isso que Deus se preocupa. Porém, o que o irmão André está bem mencionando aqui para a gente, que a santificação terá os seus reflexos visíveis na vida daquelas pessoas, irmão Johnny, que caminha com o Senhor. Partindo dessa visão que a gente está colocando aqui em pauta, quando nós analisamos o Antigo Testamento e Eliseu vem vindo, uma mulher sunamita da região de Sunem observa Eliseu caminhando e diz ao seu marido, eis que vejo que esse é um santo homem de Deus. Ou seja, a sua santificação, a sua separação faz ele ser uma pessoa diferenciada. E aqueles que estão à sua volta poder olhar para ele e dizer, eu vejo que ele tem Deus na sua vida. Então esse é o processo interessante da santificação. E ele bem menciona aqui, Gabriel, que é espírito, alma e corpo, dizendo que uma parece que vai processando na outra um desejo de mudança. Ele não botou que o apóstolo Paulo aqui poderia ter que Deus vos santifique em tudo e juntasse essas coisas num processo, vamos supor, automático. Mas ele processou aqui que é como se fosse uma escada, podemos assim bem mencionar, que opera no espírito, que opera na alma, que é a parte racional dos desejos, e é refletida no corpo e na trajetória da vida cristã. Isso mostra que isso aqui se leva um tempo, então. Então não é uma coisa que vai se alcançar do dia para a noite, meu amigo irmão André. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Nós só alcançaremos o nível de santidade pura quando Jesus vier nos buscar. Aí a gente vai alcançar esse nível de santificação integral. Enquanto isso, nós estamos trabalhando, servindo a Deus, meditando na sua palavra, e o Espírito Santo vai nos confrontando, isso tu tem que mudar, isso tu tem que melhorar, não pode mais falar assim, não pode mais agir assim, e aí amanhã eu falho de novo, porque eu sou ser humano, e o Espírito Santo vem, me corrige de novo, e aí, Senhor, me perdoa, isso eu não vou fazer mais. Mas é um processo, é sistemático, espírito, alma e corpo, e parece que todo dia nós falhamos, se bobear nessas 3 áreas. E aí o Espírito Santo vai trabalhando em nós, você tem que melhorar um pouquinho nisso. Esse teu erro Pois mas a gente tem uma questão hoje, hoje em dia, irmão André, que é a seguinte, assim, a pessoa está vindo numa caminhada, numa corrida,
e de repente um atleta, vamos lá, supor um atleta, está correndo no campeonato, na trajetória, tá, e naquelas passadas firmes, de repente ele dá um trupicão e cai. Então, na maioria das vezes, as pessoas mensuram no seu coração, no seu entendimento, que terão que voltar lá àquela largada. E aí, nesse momento, há uma ação, às vezes, diabólica, a própria acusativa de pessoas à sua volta, dizendo para você não ter mais jeito, não adianta. E às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, eu vou abandonar porque eu estava indo tão bem, agora aconteceu isso, para mim não tem mais jeito, quando na verdade, isso eu penso ser, irmão Gabriel, irmão Johnny, uma falha que precisa ser tratada, que às vezes não é um desejo de Deus, jamais, porque o desejo de Deus não é que ninguém caia, que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e provavelmente, pelo que a Bíblia nos ensina, Deus também não tem desejo que o homem erra, que o homem fracasse. Por isso que Deus veio restaurar o homem, dando possibilidade de uma vida nova. Mas às vezes as pessoas, elas precisam de uma orientação nessa área. Você que trabalha com jovem, o irmão Johnny também já trabalhou com jovem, o Gabriel que está aqui, eu também já trabalhei alguns anos com esse processo de ensino para os jovens, e às vezes a gente vê que, por não ter um conselho certo, muitos deles, ao invés de se levantar e prosseguir, acabam se afastando desse processo de restauração. Então, se alguém que estiver nos assistindo agora estiver fracassado em uma área da sua vida, nesse processo de santificação, qual é a sua orientação, irmão André? Qual seria? Se aproxime de Jesus. E aí me vem à memória o texto de Pedro, né? Ele nega Jesus, e aí Jesus vai, encontra ele pescou, tentou pescar, não pegou nada, Jesus está na beira do mar, falou, lança a rede de volta lá para o outro lado. E aí eles pescam bastante, e aí Pedro, é o mestre. E ele pula do barco, vai até Jesus, fica lá meio juru, e aí Jesus fica para ele, Pedro, tu me amas? Tu me disse que me amava com amor ágape, Pedro. Então tu agapas-me? E Pedro, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas com amor filéu. Não te amo com amor ágape. E Jesus, tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus de novo, Pedro, agapas-me? E Pedro, Senhor, filo-te. Te amo com amor filéu, não consigo te amar com amor ágape. Eu queria te amar com esse amor. Eu queria não falhar contigo, mas eu não consegui, Senhor. Eu falhei, eu te amo com amor filéu. E Jesus, tudo bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, fila-me. Tu me ama com amor filéu? Pedro, o tratamento de Jesus é incrível, né? Sim, realmente, Senhor. É de uma profundidade. É com esse amor que eu te amo. E tudo bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não desiste. Não desiste. Pecou, errou, não se afaste do mestre, se aproxime dele. É tremendo, é maravilhoso esse processo, irmão Johnny. É porque nem sempre esse processo vai ser rápido, né? Em algumas ocasiões esse processo vai ser turbulento, vai ser lento, mas assim como o atleta que cai, o grande objetivo dele é chegar na linha de chegada, chegar até o final da sua jornada, da sua caminhada cristã. Então, às vezes é necessário ter uma certa paciência no processo da santificação. É porque a gente vê isso muito, Gabriel, nos personagens bíblicos. Às vezes, na maioria das vezes, a gente tem os personagens bíblicos, algumas pessoas têm como super-herói. E quando a gente estuda a biografia de cada um deles, a gente percebe que tanto os do Antigo Testamento, quanto os do Novo Testamento, eles tiveram, Gabriel, a gente pode dizer assim, uma área da sua vida que precisou passar por um toque de transformação. Entendeu? A gente pode ver aqui, o Abraão precisou, o Isaac precisou, Elias. O Jacó precisou, bem falado pelo irmão Johnny aqui, o Elias precisou. Todos esses personagens bíblicos, eles não foram lançados fora pelo Senhor, por Deus, ou Deus não deixou de cumprir o propósito que tinha com eles por causa desse processo de falha. Ao contrário, Deus, Gabriel, nós podemos dizer para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, que Deus soube aonde acionar o botão de tratamento. E o tratamento de Deus, Gabriel, para as pessoas que nos acompanham aí, ele falha, ele funciona? Como é que você destaca o tratamento de Deus nessas áreas aí da vida das pessoas? O amor de Deus, o tratamento de Deus, como o irmão disse, o amor ágape, né? Deus tem um amor incondicional. Nós, às vezes,
estamos condicionados a algumas situações para chegar a alguma pessoa, mas Deus ele não está condicionado a nada. Então, se você errou, se você falhou, chegue-se novamente a Deus. Deus tem o perdão para a tua vida e quer te santificar. Mas depende de uma atitude sua para poder viver coisas maravilhosas da parte de Deus. Como o salmista Davi diz no Salmo 51, quando ele faz o salmo relatando sobre após o seu pecado, a sua queda, e ele fala num dos versos lá, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não. Agora, eu fico pensando, Johnny, André, Gabriel, o que seria um coração quebrantado e contrito? Isso é de uma profundidade muito grande, porque o processo de falha, ele é trágico, ele é uma tragédia para quem comete. O erro, às vezes a pessoa não queria fazer aquele ato e acabou sendo ludibriado, caiu, fracassou, enfim. E reconhecer isso, assumir essa posição de reconhecimento, é algo que às vezes nós não conseguimos entender o reagir de Deus quando a pessoa reconhece a sua falha, como foi o caso aí do Salmo 51, palavras de Davi, quando ocorreu aquele problema gravíssimo que ele havia cometido não só contra ele, contra a família do seu próximo e também contra toda a nação de Israel, porque todo o povo foi prejudicado por causa daquela atitude de Davi, porque ele era uma autoridade da nação de Israel. Mas eu fico vendo que Deus ele reage de uma forma tão gracejosa e tão amorosa como vocês estão falando, que às vezes alguém de fora não consegue entender, porque isso ocorre muito. Eu não sei se vocês já observaram isso, quando tem uma pessoa numa comunidade de fé, que ele às vezes dá umas bolas fora e não deveria dar. E as pessoas parece que ficam com um cajado, uma vara de justiça, dizendo agora é o fim, agora vai morrer. Dessa ele não escapa. E parece que ele tem um jeito, não que isso seja um álibi para a pessoa viver em pecado, em erro, e não desejar esse processo de cura, de santificação para a sua vida. Mas Deus, de uma forma muito, muito ágil, hábil, né? Ele dá um jeito de restaurar essa pessoa e as pessoas ficam, ao invés, André, de se alegrarem com a graça, com a misericórdia de Deus, parece que ficam, mas o que é justiça? Mas a justiça de Deus, penso eu, Johnny, também não está no seu amor? Justamente, na verdade, Deus conhece a intenção do coração, né? Deus conhece a intenção. Às vezes, por mais que a nossa intenção seja boa, mas ao decorrer da caminhada nós cometemos alguns deslizes. Porém, o Senhor conhece a intenção. E nesse processo de santificação, ele entende que a gente está buscando se aperfeiçoar cada dia mais para se separar e se santificar daquilo que é um obstáculo ou daquilo que é algo que a gente comete e falha, de repente até em vezes repetitivas, mas Deus está vendo a vontade daquele cristão de tentar vencer esse mal que o perturba e tentar sempre bater e sempre permanecer, porque é a permanência que nos fará nos santificar e nos separar deste mundo. E aí eu penso, o irmão André quer falar algo aqui, o irmão Gabriel também, mas eu acho que interessante aqui observar é que o processo de santificação ele é como se fosse uma conserva, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham com conserva, talvez você faça conserva de pepino ou de algum produto, ou já comprou conserva em supermercado, né? Eles fazem aquele processo de cozinhar o alimento, ali dentro de um vidro com o líquido ali preparado, com alguns condimentos ali. E o interessante é que ele tem um prazo de validade, alguns são bem longos, mas o interessante é que aquele líquido, enquanto aquele vidro estiver fechado, ele fica conservado, protegido e pode ser saboreado, vamos dizer assim, dentro daquele prazo ali de validade. Então, eu penso assim que esse processo de santificação, ele não vai deteriorar, gente. As pessoas, mas se eu for me santificar, agora eu vou ficar... Não, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aqui, eu não sei se vocês conseguem observar desse jeito, mas ela parece que conserva o indivíduo. Só que não conserva ele fechado
como no caso do vidro de conserva, né, que é lacrado e se mantém com um tempo maior de conserva quando estiver lacrado ali, mas pelo contrário, o processo de santificação, ele torna a nossa vida, como disse bem, falou o apóstolo Paulo, um livro aberto, uma carta aberta, né, para as pessoas que nos acompanham. Isso é interessante observar também. Sim, Entendeu? sim. Podemos usar o exemplo da conserva e também da luz, né? Ele nos faz ser luz no meio da escuridão. Nos faz ser sal no meio de uma sociedade, uma comunidade insonsa. Então, Nós temperamos o indivíduo pode ficar tranquilo, que o processo de santificação, na verdade, prepara ele, irmão Gabriel, para viver em várias esferas, em vários ambientes. Podemos, assim, expressar nesse momento aí, para o pessoal que está nos acompanhando aí. Então é algo bem interessante mesmo, né? Deus nos preserva. Viver em santificação é estar preservado por Deus, né? Por mais talvez o mundo olhe para nós, para quem vive uma vida santificada, diz ele é louco, ele vive uma vida, vamos dizer assim, jeca, talvez um pensamento assim, uma vida retrógrada, mas não é assim. A santificação não. A santificação é um processo bem mais profundo do que se as pessoas pudessem conhecer e ver o que é a tal profundeza da santificação, eles com certeza se santificariam. Né? É porque você bem mencionou aí, e já tinha falado sobre isso, acho que no começo aqui dessa nossa enquete, aqui, desse nosso bate-papo, quando você citou os jovens que foram para a Babilônia, né? Eles foram na contramão daquela cultura, né? Daquele pensamento de benefício, eles foram no oposto daquilo, e todos os revés que eles enfrentaram ali, nós podemos dizer que eles foram preservados. Podemos também falar de José, que na cultura de hoje seria inacessível, inaceitável, vamos assim dizer, um jovem recusar, né, um assédio sexual e aceitar, porque o mundo está vivendo essa prática do prazer desenfreado, está valendo tudo, e esse caminho que José trilhou, na verdade, o preparou e o preservou para se tornar um corregente com o rei do Egito num período de tanta importância e que Deus precisava de uma pessoa de qualidade e de entendimento e com seu espírito para preservar a humanidade naquela época. Então, o que eu penso assim que a santificação, por mais que as pessoas olhem para mim, John, diz assim, mas ele servindo a Deus, ele levando essa vida assim, orientada por Deus, parece que ele está tão vulnerável aos ataques da vida, parece que ele pode, a qualquer momento, sofrer alguma coisa, mas parece que quando a gente olha para a Bíblia, é ao contrário. Parece que é uma proteção divina para a vida dessas pessoas, né? E um preparo para algo maior. É, verdade. Sempre o processo de santificação vai nos levar a um patamar mais elevado no projeto de Deus para a nossa vida. E foi assim com José, foi assim com o próprio Samuel. Então vamos supor, tem pessoas aqui que estão nos vendo que tem muitas promessas de Deus. Então vamos lá, vamos supor que a trajetória da vida fosse uma escada, degrau a degrau, passo a passo, ano a ano, temporada a temporada, período a período. Então vamos pensar numa coisa aqui. Quer dizer que talvez muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo exatamente agora não progride na vida das promessas, dos campos, dos recursos que Deus dispõe, porque às vezes não entende esse processo de santificação, de aproximação de Deus, podemos assim dizer para algumas pessoas, porque pode ser que tenha alguém frustrado com Deus aí, achando que Deus está demorando ou não está cumprindo o que lhe prometeu, irmão Johnny. Justamente, quem se santifica sabe onde quer chegar, né? Lewis Carroll, o americano, diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas agora quem se santifica sabe onde quer chegar, que é o céu. Né? Nos santificamos para estar com Jesus. E no soar da última trombeta, subimos com ele. Por quê? Porque o crente santificado sabe aonde ele quer chegar. Ele tem um destino, ele tem algo na mente dele, quer herdar o reino dos céus, e para isso ele se santifica dia após dia. Além disso, começa a viver experiências com Deus, a qual uma pessoa sem santificação não vive. Né? Começa Deus começa a operar de uma forma tão grande que você começa a experimentar os dons, e é uma coisa gloriosa, né, da parte de Deus. Muito maravilhoso. Muito interessante, é muito profundo mesmo.
e além de conservar, manter o indivíduo irrepreensível. Já pensou? Uma pessoa irrepreensível. É possível. É possível. Porque se Paulo botou isso aqui, colocou isso aqui, escreveu isso aos irmãos da igreja de Tessalônica, é porque é possível ao homem que se santifica ser uma pessoa irrepreensível, né? Não precisa toda hora ficar recebendo uma reprimenda, aquele famoso puxãozinho de orelha, puxãozinho na camisa. Não é bem por aí, porque o processo de santificação faz ele viver bem com a família, com os amigos, no trabalho, podemos dizer, na sua igreja, entendeu? No seu testemunho de vida própria. Então, ele não precisa, como uma criança, né? Está naquele processo de educação infantil ali, que todo tempo não pega isso, não toca isso, não faz aquilo. Ele consegue se manter irrepreensível. Eu acho que deve ser uma coisa muito alegre, irmão André, ao coração de Deus olhar os seus filhos e ver que não precisa ficar, penso eu, né, chamando a atenção. É uma coisa que deve dar um prazer enorme a Deus, não é não? A Deus e a nós, porque eu creio que o Deus de paz gera em nós aquela paz que Paulo fala em Filipenses ali, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não conhece. Então, quando eu ando subindo os degraus do processo de santificação integral, Deus de paz me dá a paz dele, e aí essa paz é repartida com as pessoas com quem eu falo, no ambiente que eu vivo, no meu local de trabalho. As pessoas são impactadas por essa paz. Elas podem até não entender, mas quando elas conversam com o Cid, com o Gabriel, com o Johnny, eles saem e falam, não sei o que tem, que quando eu converso com o Johnny, parece que eu tô pesado, tô com problema, tô com isso aqui, mas eu converso com ele, eu saio leve. É a paz de Deus. A paz Esse de Deus que nos santifica. Então você me abriu a porta aqui para um seguinte pensamento. O mundo vive atrás de paz. Estamos com um processo de guerra aí em alguns países da Europa, e é trágico, porque a guerra traz tragédia, morte, perca, e existem coisas que nunca mais vão ser reconstruídas. É um dano terrível para a humanidade, mas a humanidade corre atrás da paz, a humanidade quer a paz. E como bem falou o irmão André aqui, a Bíblia diz que Jesus ele é o príncipe da paz. Então a paz, a santificação, ela pode gerar paz em todos os sentidos, né? Na vertical, na horizontal, em todos os sentidos, ela pode processar paz em todo o ambiente. Então, ao invés das pessoas às vezes querer bandeira branca e até às vezes soltar aquelas pombas que é símbolos da paz, se o ser humano ou as pessoas procurassem ter uma vida santificada e buscando a Deus, eu acho que o ambiente à sua volta seria um ambiente mais pacífico, irmão Johnny. Justamente. E a santificação faz o nosso ser da legalidade para o Espírito Santo. Então, além da pessoa ser santificada, ela inicia o processo de ser um instrumento na mão de Deus. Porque ela está cheia do Espírito Santo. Quem se santifica está cheio do Espírito Santo. Está dizendo, eu não quero aquilo que não me agrada, eu não quero aquilo que agrada o mundo ou desagrada a Deus. Eu quero aquilo que agrada o Espírito Santo. De tal forma de que ele vai me encher. Então, além de eu ser santificado, eu vou ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Interessante, irmão Gabriel. Muito interessante, irmão Gabriel. Então, irmão, você que nos ouve nessa noite, pode ser um canal, um instrumento de Deus, né? Mas vai depender muito de você, né? Viver uma vida santificada. E como para a gente encerrar aqui, o interessante é que ele fala que até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu quero me santificar para pregar. Tem a sua importância. Sim. Vocês concordam comigo? Eu quero me santificar para louvar, para ministrar um louvor. Tem a sua importância. Deve ser feito. Mas a ótica de Paulo não é simplesmente a esse processo de vida terreno. Que Paulo está dizendo que a santificação faz o homem, então, irmão André, olhar para o céu. Né? Eu até me pensei aqui naquele texto bíblico, quando Jesus está sendo levado, assunto aos céus, né, na presença dos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele vai subindo ali, e no Monte da Ascensão,
e a Bíblia diz que os discípulos ficam atônitos, olhando para ele, para aquele momento glorioso, e também não é por menos, porque imagina se a gente estivesse lá, eu acho que a gente tentaria até, quem sabe, nos agarrar no pé de Jesus, não vai, me leve junto, enfim. E eles ficaram ali perplexos com aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo, não se tinha visto aquilo nesses 3 anos de ministério com Jesus, e o interessante é que na mesma forma que Jesus sobe, uma nuvem oculta, né, Jesus deles, esconde como se fosse Jesus da vista deles, e nesse mesmo momento, 2 seres celestiais aparecem e diz a eles as palavras que me chamam a atenção, para eles não ficarem preocupados, atônitos, não deixassem de viver, de dar continuidade àquilo que Jesus havia ensinado a eles, porque da mesma forma que eles haviam visto esse Cristo santificado, separado, cumpridor da obra da redenção, indo ao céu, eles viriam ele também santificado, glorificado, retornando à terra para estabelecer o reino que o Pai havia lhe confiado. Então a santificação faz a gente olhar para o céu, isso é glorioso, isso é maravilhoso, penso assim, eu. E além de fazer a gente olhar para o céu, Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 8, muito felizes, bem-aventurados são os santos, porque verão a Deus. Meu Deus. Então, eu não sei se todo mundo vai ver o Senhor quando estiver no céu, isso talvez é assunto para um próximo debate nosso, mas fato é que aquele que vive uma vida de santidade, quando chegar no céu vai ver o Senhor. E aí o meu pai sempre costuma dizer que aqui na vida a gente tem luta, a gente tem dificuldade, mas ele acredita, e eu faço dele as minhas palavras, que um simples olhar nosso para o rosto de Deus vai valer todo esse esforço, a nossa dedicação. A gente vai esquecer de tudo que a gente passou aqui, as dificuldades, as perseguições, as lutas, as aflições. E isso tem essa experiência do teu pai, e muito bem elaborada e transmitida para você levar para os seus descendentes, para o seu processo de educação familiar. É interessante porque quando João foi arrebatado da ilha de Pátimo ao céu, a Bíblia diz que ele ficou paralisado. Ele ficou perplexo. De forma que ele, quando viu parte da glória que Deus permitiu que ele visse e fosse relatado no livro do Apocalipse, irmão Gabriel, irmão Johnny e André, a Bíblia diz que ele ficou meio como que morto. E um ser veio, tocou nele e fez ele ficar de pé e disse para ele que ele tinha que tomar aquela posição porque tinha muita coisa para revelar e para mostrar a ele. Então, na verdade, vai ser um impacto muito glorioso e eu quero que você esteja lá. Amém. Se a santificação tem sido assim uma dificuldade na sua vida, eu espero que após ouvir esse nosso debate, essa nossa enquete aqui, essa nossa orientação bíblica, você possa tomar uma posição, porque Deus deseja te revelar muita coisa, mas Deus quer te separar, não te separar da família, do país, do seu convívio social, não. Deus quer te separar com um tempo exclusivo para que você possa ter um dia a dia de comunhão com Ele. Isso será bom para você e será bom também para todas as pessoas que estão à sua volta. E Ele está voltando, meus amigos. A gente sente isso a cada dia mais. Cada dia mais a gente sente vontade de estar mais com o Senhor, irmão. A necessidade de se santificar. A gente sente cada dia mais a necessidade de santificar. Porque os sinais estão acontecendo, os últimos dias cada vez se aproximam mais, e há uma necessidade da igreja se santificar, pois só a igreja santa verá Cristo. Vamos lá? Vamos fazer as nossas considerações finais aqui, irmão André, fica à vontade. Dizer uma palavra para o pessoal que está assistindo aí, esse vídeo aí. Foi muito edificante para nós conversar sobre esse processo de santificação, e eu espero que os nossos telespectadores reflitam a respeito disso. Busquem viver uma vida de santidade, porque há um resultado. Nós recebemos bênçãos espirituais nesse plano e nós veremos a Deus. Isso é maravilhoso. Irmão Gabriel? Quero agradecer também, por essa oportunidade de estarmos aqui falando desta maravilhosa palavra de Deus. E digo a você que nada desta vida te prenda ou faça você perder o céu. Que é a coisa mais valiosa, irmão, porque é a eternidade. A eternidade é difícil, talvez, de agora nós compreender, mas a eternidade é algo que não tem fim. Não tem fim. Então, a necessidade de nós nos santificar
é muito grande. Não deixe que nada dessa vida, nada, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, deixe de você buscar a presença de Deus. Bom, Johnny? É uma alegria a gente poder estar aqui fazendo essa reflexão bíblica acerca da santificação. E é algo sério, não é uma brincadeira, porque a escolha de se santificar ou não é o que vale o nosso passaporte, ou até mesmo vale a nossa salvação. Então é um assunto muito sério que fica de reflexão para todos os internautas e para nós que aqui também estamos fazendo esse estudo. Bem essa lembrado. reflexão. É verdade. Irmão André, irmão Gabriel, irmão Johnny, para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Foi uma bênção de Deus. Foi um período gratificante, edificante, entendeu? Objetivo. Fui muito abençoado pela explicação de vocês aqui. Eu acredito que as pessoas também que nos acompanham no nosso canal também estão sendo abençoadas por Deus. E é bem provável que em outras oportunidades a gente vai estar fazendo um período como esse. É uma experiência nova, mas muito válida, porque é difícil a gente ter no nosso meio cristão, às vezes, um bate-papo assim, tratar de um assunto que às vezes precisava ser tratado, e às vezes a igreja, por tantas outras atividades, né, que são muito importantes também, às vezes não consegue tratar de assuntos assim, dessa forma. Então, para mim, é uma alegria enorme saber também que você está assistindo esse vídeo, ficou até o final, que Deus abençoe a sua vida e que a santificação venha a ser uma realidade em sua vida, tá bom? Não seja só uma palavra, mas venha a ser uma prática diária e que ela possa perdurar até a vinda do Senhor Jesus, porque isso levará você a viver experiências maravilhosas com Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus Cristo.